quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 13, verso 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que poderíamos nós colocarmos quando a gente partisse desse mundo? O que nós colocaríamos no nosso túmulo? Aqui jaz um homem chato. Aqui jaz que graças a Deus, Deus levou. Aqui jaz isso. Então eu coloquei alguns aqui, até engraçados, eu quero contar para vocês. Será que teríamos condições de escrever como um cientista escreveu? Ele morreu aprendendo. Ou então, uma frase de humor no nosso túmulo: vestido com tanta elegância, sem ter lugar para ir. É porque os caras morrem, já metem um ternão, as mulheres já põem aqueles melhor vestidos e tal, todo elegante, sem ter lugar para ir. Mas aqui me chamou mais atenção, são duas. Benjamin Franklin, ele era um tipógrafo, aquele que monta as letras para fazer livros. Ele disse assim no seu túmulo, mandou escrever: como a capa de um livro velho, com folhas rasgadas, e desejado de letras e adornos, jaz aqui servindo de comida para vermes, mas a obra não terá sido em vão, porque conforme ele acreditava, ele aparecerá outra vez, e em uma nova vida e mais perfeita edição, corrigida e aperfeiçoada por aquele que é o autor de toda coisa. Eu não sei o que você colocaria no seu túmulo. Eu sei que Deus escolheu uma frase linda para colocar no túmulo de Davi. Escolhi Davi, homem segundo o meu coração. É a melhor frase para você colocar na sua vida do dia a dia. Para vocês que estão batizados hoje, Deus precisa olhar para você e ver o que tem dentro do seu coração. Com tantos escritos, às vezes mais importante, um que nos deixa muito importante é o que nós lemos aqui em Atos, capítulo 13, verso 22. Achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Eu escrevi algumas coisas aqui. O que nós podemos aprender com Davi? Davi nos oferece um material humano fascinante sobre o caráter que ele tinha. Davi é um personagem da história que ele era pobre, ficou rico. Ele era pastor de ovelha e se tornou rei. Ele era um simples menino, mas se tornou um grande guerreiro. Conseguiu fazer de uma pequena nação chamada Israel um grande reino e poderoso, que é temido até hoje. Acima de todas as conquistas e realizações de Davi, a mais notável é o testemunho dele no dia da sua morte, quando Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Esse é o maior testemunho que um crente, que um servo de Deus pode ter na sua vida. Eu vou fazer um resumo rapidinho, para não perder muito tempo, porque temos a ceia ainda, da história de Davi. Ele foi um guerreiro que derramou muito sangue, muito sangue e abundância. Por isso, Deus fez a sua casa uma casa de muitas lutas. Davi cometeu um adultério, irmãos. Davi cometeu um suicídio, mandou matar o marido de Betseba. Homicídio, desculpa. Eu escrevi suicídio. Teve várias esposas. Fez censo, sem Deus mandar que ele fizesse o censo, e morreu 70 mil pessoas. Ele era um cara completamente, aos nossos olhos, desregrado. Mesmo cometendo tantos deslizes, por que Deus ainda fala que ele era um homem segundo o coração de Deus? É isso que me chamou a atenção.
É isso que eu quero que vocês entendam. Mesmo sendo um homem falho, Deus ainda o chamava segundo o seu coração. Davi, irmãos, ele tinha pé de barro, igual nós temos. Cometia pecados que a maioria de nós não imaginaríamos e nem cometeríamos. No entanto, no longo da sua vida, ele procurou ser um homem reto. E o desejo do seu coração era fazer a vontade de Deus. Aí está o segredo. É fazer a vontade de Deus. Ele é um homem que procurava ser de acordo com a vontade de Deus. Um homem que Deus procura aqui na terra. Por isso que eu disse para vocês que essa palavra para vocês batizados, Deus está procurando alguém segundo o coração dele nessa manhã. Eu quero que você abra aí em Jeremias capítulo 5. Porque nós temos o costume de, cada falha nossa, o nosso pensamento é: você falhou, você pecou, você errou, eu acho que Deus vai começar a te cobrar, Deus vai começar a te julgar, o inferno te espera. Nós somos assim, nós somos julgadores. E Deus procura um homem, irmãos, homem e uma mulher, que tem um coração reto diante de Deus, que não erra, que não peca, peca. Eu até disse esses dias que é certo pecar. Pastor, é certo? É lógico que é, irmãos. Não é certo ficar pecando. Pecar, todo mundo peca, irmãos. Mas agora não é certo você continuar pecando. Aqui está dizendo assim, ó, os pecados de Jerusalém e de 5, eu falei? 5:1. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Será que Deus olha para nós e acha que nós somos santos? Ele sabe que nós não somos santos. E Ele procura nessa manhã, não um homem que peca, mas um homem que tem um coração quebrantado, que mesmo erra, mas se conserta diante de Deus e não peca mais. Davi, irmãos, era um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele tinha um coração reto diante de Deus. Mas pastor, o senhor leu um monte de coisa. Não, tem coisa na Bíblia de Davi que você fica com o cabelo em pé. E por que Deus chama ele segundo o seu coração? Eu fiz uma pergunta para Deus essas semanas passadas. Meu cara erra, velho. Pisa na bola, mano. E o senhor ainda fala que ele é segundo o seu coração? Sim. Porque quando eu olho para ele, eu vejo que ele está tentando se esforçar. Está tentando chegar na plenitude. Ele está se esforçando, ele é sincero, irmãos. 2. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juraram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu o feristes e não lhes doeu? Consumiste e não quiseram receber a disciplina? Endureceram o rosto mais do que uma rocha? Não quiseram voltar? Mas eu pensei, não apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor e direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebram o jugo e rompem as algemas. Vai para o 7. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses, depois que eu os ter fartado, adulteraram em suas casas de meretrizes e ajuntaram-se em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um relinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, e eu não me vingaria da nação como esta? Gente, Deus precisa procurar homens e mulheres nesta manhã que tenham um coração que seja trabalhado pelo Senhor. Deus não está preocupado
desculpa, entre aspas, você peca, lógico, Deus fica triste. Mas Deus não quer que aconteça que nem aconteceu aqui. Eles deram as costas para Deus. Davi, irmãos, olha a diferença. Deus me levou lá quando Davi adulterou. E Natan chegou para ele e disse assim: eu vou contar uma historinha para você. Ele disse: pode contar. Havia um homem que ele tinha muitas ovelhas. E ele pulou cerca lá da casa do vizinho, pegou uma ovelha do vizinho e trouxe e matou. O que nós fazemos com esse homem, Davi? Ele disse: esse homem tem que morrer. Ele disse: então, Davi, esse homem é você. Quando teve esse confronto com Deus, irmãos, Davi não falou: bom, sabe o que é? O problema maior é o seguinte, é que eu estava... Ele não se justificou, irmãos. Ele apenas se arrependeu. Deus quer hoje achar um coração arrependido. Um coração que se volte à vontade do Senhor. De acordo com o que vemos, que podemos ver com Davi, Deus não espera a perfeição. Apesar de Davi ter cometido vários erros, Deus examinou o seu coração e disse que ele era segundo o coração dele. Alguém que sempre buscou cumprir a vontade de Deus. E eu escrevi algumas coisas aqui. É pela graça. É pela graça fortalecedora de Deus. Então, meus amados irmãos, é a graça de Deus. Não pode haver outra explicação por suas ações erradas. Davi não merecia ter sido abençoado por Deus, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas no fundo, o seu coração, ele tinha um desejo justo, certo, e ansiava em seguir e agradar a Deus. E por causa disso que Deus olha para ele e diz: esse é Davi segundo o meu coração. Porque Davi errava como nós erramos, mas ele tinha um coração voltado a fazer a vontade do Senhor, querendo se restabelecer. Por isso que eu digo para você que se batizou nesta noite: vocês não são mais blindados. O diabo vai atacar vocês mais do que atacava. Porém, Deus olha hoje, nesta manhã, o seu coração. Se você está disposto a fazer a vontade do Senhor, por mais que você erre, por mais que você cometa erros, Deus vai restaurar a sua vida. Ele não vai jogar um filho dele na mão do capeta, irmãos. Isso me faz fazer uma pergunta muito importante nessa manhã, que tem muito a ver com o que nós estamos pregando. O propósito é as realizações da sua vida. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus, ou uma mulher segundo o coração de Deus? Ou melhor, você sente o desejo de obedecer a Deus e querer que o Senhor te dê grandes recompensas? Sim? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: Deus olha para dentro de nós e Ele sabe se eu e você queremos ter um coração segundo o coração dEle. A graça de Deus, ela veio, irmãos, não para esconder o pecado. A graça de Deus veio para expor o pecado. Mas ao mesmo tempo, quando Ele expõe o pecado, Ele derrama o bálsamo da graça e do perdão. No Velho Testamento, pecava, morria. Pecava, se não tinha como fazer sacrifício, morria. Mas hoje, irmãos, Deus olha para dentro do nosso coração e Ele sabe que o desejo do nosso coração é de servir a Ele em sinceridade. Mas nós somos fracos, nós temos pó, nós somos carne. E Ele entende que nós pecamos, entende. E nessa semana, aí vem o Gabriel falar comigo, com medo, quase se matando aí. Diz: pastor, mas antes dele vir falar comigo, quando eu chamei ele, Deus falou para mim: ele pecou. Eu quero ver o que você vai fazer com ele agora. Eu chamei ele daquele no cantinho. Eu disse para ele: Gabriel, você pecou, filho. Você pediu perdão para Deus? Pedi, pastor. Pedi e choro diante de Deus, pedindo a misericórdia. Eu disse: então, meu filho, quem sou eu para te atacar alguma coisa, ou dizer para você que você está errado ou está certo? Se Deus é o Deus que conhece o nosso coração e sabe que o teu arrependimento foi um arrependimento verdadeiro, acabou, irmãos. Deus sabe disso. Por isso que eu amo Deus, cara. Porque Ele não olha com esses olhos que nós olhamos.
a primeira coisa que a gente vai olhar, irmãos, então, falei, irmãos, Davi errou excessivamente, mas todas as vezes que Deus ia falar com ele, havia arrependimento. Então é assim que nós vamos, é graça. Hoje é graça. Hoje, cada vez que você peca, você se arrepende, Deus derrama graça sobre a sua vida e você é restaurado na hora. Mas a Bíblia também diz que aquela mulher veio pedir perdão para Deus e Jesus disse para ela: vai. E ela não pecou mais. E ela, irmãos, de acordo com a palavra, é uma mulher mais citada na Bíblia, em todos os lugares, porque ela depois foi ungir Jesus. Ela estava presente quando Jesus morreu na cruz do Calvário junto com a sua mãe. Ela estava lá. Ela tinha um coração agora transformado, totalmente transformado. Irmãos, nós precisamos ter um coração transformado segundo a vontade de Deus. Nós não podemos estar conivente com o pecado, mas se nós pecarmos, Deus derrama graça sobre a nossa vida. Nós não somos mais um povo como aquele que Deus não perdoava, não queria saber, matava, tirava fora da genealogia. Hoje, por causa dele, não foi por mim nem por sua causa, foi por causa dele, que morreu na cruz do Calvário. É por causa dele que hoje nós alcançamos a graça de Deus. E a graça de Deus, ela não pode acabar na nossa vida. Quanto mais Deus olha para a nossa vida, o que Ele procura? Eu escrevi aqui, Ele não procura a perfeição. Lá em Romanos 3:10, diz que Deus não procura a perfeição. Desobediência nos separa de Deus. Esta é a má notícia. Mas também tem uma boa notícia. O único homem que andou na terra perfeito era só Ele, Jesus Cristo. Mateus 3:17. Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Por causa dele, é que nós podemos nos aproximar do trono da graça e pedir socorro. Socorro, Senhor. Pequei, errei, mas o Senhor entende. Senhor, me socorre. E Deus vai olhar para o seu coração e vai ver um coração segundo o coração de Deus. Eu quero que alguém bem forte, que leia bem forte aí, Hebreus 4:16. Vamos adiantar aí. 4:16. Amém? Fala aí. É? Amém? Deus está pronto para te ajudar no tempo oportuno. O que significa ser cristão? Você pode procurar um monte de adjetivos aí. Ser cristão é olhar para Deus e para a sua graça, arrepender-se dos seus pecados e se desviar deles, aceitar o dom de Deus da sua vida e ter uma vida eterna após a sua morte, e receber misericórdia e perdão enquanto viver aqui nessa terra, debaixo da graça de Deus. Isso é ser cristão. Ser cristão significa que eu e você vamos pecar. Amém ou não? Amém. Eu e você vamos pecar? Sim. Mas continuaremos pecando? Não. Mas o pecado deixará de ser uma marca na nossa vida, por causa da graça. Porque somos nova criatura. É isso que vocês a partir de hoje confirmaram. Vocês são uma nova criatura. O Espírito Santo que está em nós nos acusa e nos declara culpados muitas vezes dos nossos pecados. Nos sentimos às vezes falhos, mas nos arrependemos. E quando nos arrependemos, a glória e a alegria de Deus volta de novo na nossa vida. Por isso, quando você pecar, não demore em pedir perdão. Não demore em chegar diante de Deus, porque se você demora muito, o diabo já coloca um monte de empecilho, e aí você vai ficando cada vez mais longe de Deus, e Deus quer você cada vez mais perto dele. Qual é o desejo do teu coração? Vimos Deus falando para Davi: Davi, você é um homem segundo o desejo do meu coração. E o que Deus quer que você nessa manhã?
Ele quer descobrir onde é que está um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Deus quer descobrir. Deus está olhando para cá hoje, ó, não entendeu? Deus está olhando para cá e quer ver um homem segundo o coração e a mulher segundo o coração de Deus. Cadê? Cadê o homem segundo o coração de Deus e a mulher segundo o coração de Deus? Eu descobri uma coisa, que você, homem ou mulher, segundo o coração de Deus, deseja cumprir sempre a vontade do Senhor. Isso é por causa disso que nós estamos vivos até hoje e o Senhor vai nos dar a vida eterna. Para nos tornarmos um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador da nossa vida. E quem sabe um dia nós encontraremos também em algum epitáfio, ou então em alguma plaquinha, né, vamos dizer assim, do cemitério, escrito assim: eu pequei, eu me arrependi, eu confiei, eu amei, eu descanso, eu ressuscitarei e o melhor ainda, eu vencerei. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Eu quero que você repita comigo essa frase. Eu sou um grande pecador. Mas Cristo é um grande Salvador. Aleluia! Por isso, meninos e meninas que se batizaram hoje, e nós aqui que estamos aqui, nós vamos continuar pecando porque estamos na terra ainda, mas vamos fazer força, com todas as forças espirituais e carnais, para não cometer deslize algum. Mas, se cometemos, vamos correndo rapidinho, porque aí Deus vai olhar para você, e o diabo vai apontar o seu pecado, mas Deus vai ver o seu coração. E quando Ele olhar para o seu coração, Ele vai ver que o seu coração é segundo o coração de Deus. Eu falei brincando esses dias, eu quero que vocês coloquem quando eu morrer. Quero que vocês coloquem lá no túmulo assim: Dorival Salvador, na terra só serviu para fazer a vontade do Senhor.